aniversariante nunca está presente. Ele tem sido esquecido, ele tem sido vilipendiado como foi, né, desde os tempos dele. O nosso Natal na atualidade, ele está muito consumista. Nós estamos servindo mais a Mamon do que a Deus. Se eu entendo que Jesus me ama e se eu quero demonstrar o meu amor a Jesus, eu devo assumir o meu posto de trabalhadora do bem. E é triste, você vai a um shopping, por exemplo, você chega aonde está a casinha do Papai Noel, tem fila dando volta. Você vai ao presépio, tem 3 gatos pingados ali, olhando. E aquela coisa maravilhosa, né, que nos shoppings grandes eles fazem, um presépio, uma coisa maravilhosa. As pessoas acabam se debruçando sobre os interesses materiais, a ânsia de adquirir, a ânsia de comprar, a ânsia de usufruir dos prazeres que os objetos, né, terrenos oferecem. E Jesus, que é o grande aniversariante, é a figura mais importante da data, acaba sendo relegado a um terceiro, a um quarto plano. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Vede Jesus. Allan Kardec indaga a espiritualidade superior sobre se Deus haveria enviado à Terra um ser que servisse de guia e de modelo para a humanidade. Essa pergunta Allan Kardec faz após questionar os espíritos sobre a lei de Deus e sobre como a gente pode ter acesso a essa lei. E a resposta à questão 625 é uma das mais curtas, ou senão a resposta mais curta do Livro dos Espíritos, que é Vede Jesus. Então, como os espíritos próprios revelaram a Allan Kardec, Jesus constitui para nós o tipo mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade para servir de guia e de modelo. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nulo oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Jesus é o nosso irmão mais velho, é o guia, modelo da humanidade, é o nosso educador por excelência. Graças a ele, nós estamos aqui para aprendermos a sermos bons e justos. Jesus foi um homem que viveu no primeiro século, no que hoje é o Estado de Israel, e que, segundo o Novo Testamento, né, parte dos livros bíblicos, sobretudo as narrações de Mateus, de Marcos, Lucas e João, Jesus viveu ensinando por toda a região da antiga Palestina e também curando moléstias, trazendo esperança a um povo tão sofrido que vivia sob o jugo do Império Romano. A coisa mais linda que existe para mim é no livro A Caminho da Luz, o primeiro capítulo, quando Emmanuel fala, quando Deus deu a bola de fogo que seria a terra para Jesus, o presente, vamos dizer assim, de Deus para ele. E ele criou essa maravilha toda para nós. Jesus recebe de Deus a missão de criar o planeta Terra
criar literalmente, reunir os fluidos, reunir os elementos e constituir a massa planetária. E ele passa a ser então o governador, né, o líder do planeta em todos os assuntos. Então ele não pode, né, dispensar esse cuidado porque é a tarefa que o Pai confiou para ele. E na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, do Espírito Humberto de Campos, ele também nos relata as ações diretas de Jesus no plano espiritual, junto a líderes que ele nomeou para as nações. Então são muitos os relatos e muitas as referências que atestam, sem sombra de dúvida, que nós não vivemos desamparados, mas que sobre nós paira a figura do Cristo, a nos guiar permanentemente. Nós encontramos na história uma série de profetas, uma série de missionários em todas as regiões do globo que trouxeram lições de amor, lições de justiça, lições de verdade, uma pesquisa interna, mas todos esses missionários, por mais que fossem elevados intelectualmente e mesmo moralmente, ainda possuíam imperfeições a serem vencidas. Então, a pergunta de Kardec é categórica: o tipo mais perfeito. Então Jesus, sem sombra de dúvida, é esse tipo mais perfeito porque já era um espírito totalmente purificado. Como é que ele conseguiu isso? Ele seguiu os mesmos passos que nós estamos seguindo. Ele, em priscas eras, frequentou outros homens. Ele guia com tranquilidade, ele seduz pela paz, pela benevolência, pela paciência, jamais pela violência, né? Porque há pessoas que guiam através da violência, né? Eu quero que você vá. Ele não, ele estende um braço e diz, vem. Então ele nos seduz assim pelo amor, por essa alegria, por essa tranquilidade, né? E assim a gente vai caminhando. Quem caminha com ele vai nessa tranquilidade. Ninguém se dá o trabalho de buscar realmente essa personificação da bondade, né, de Deus, o retrato de Deus que nós temos na Terra. Nós vamos deturpando. Porque é interessante para nós, né? Porque a gente tem vergonha dos próprios erros. Né? É muito mais fácil eu pensar que ele não existe ou que ele é só um profeta ou é só aquele cara ali. Bem mais prático. Então, para conhecer Jesus, para conhecer como foi sua vida, seus ensinos, suas práticas, precisamos consultar o Novo Testamento, né, na Bíblia, e estudar basicamente os 4 evangelhos e as cartas de Paulo, as cartas de outros apóstolos, para então nos inteirarmos de quem foi Jesus e de qual é a sua verdadeira história. Né? Ao longo da chamada cristandade, do movimento cristão, a gente percebe que ocorreu pontualmente manifestações ditas cristãs, mas que na verdade distorciam a mensagem essencial de Jesus, distorciam a sua história. Ele que foi, sobretudo, um servo de todos, como ele mesmo declara. Ele que veio para quem estava em sofrimento, para quem estava desamparado, e que buscava resgatar nas almas dessas pessoas a esperança, a fé em Deus e a certeza de uma vida espiritual que seria consoladora pós os sofrimentos vividos com resignação no plano físico. Então essa é a figura de Jesus, de humildade e de serviço. E, infelizmente, muitas pessoas acabaram transformando Jesus num rei, né, num poderoso que daria para quem fosse crente ou adepto da sua doutrina ganhos materiais, poderes materiais, regalias, né, conquistas dos seus próprios interesses, quando, na verdade, a lição de Jesus é de renúncia
em favor do outro. Então nós percebemos que há essa deturpação e a figura de Jesus passou a ser então um objeto de expectativas pessoais, né? Então uma reflexão que cabe para os cristãos fazerem é isso. Será que eu estou realmente seguindo os ensinos do Mestre ou será que eu estou condicionando Jesus aos meus interesses? Na verdade, nós precisamos nos condicionar ao ensino de Jesus, nos submeter à sua lei de amor e de justiça e não transformar Jesus naquilo que a gente queria que ele fosse para satisfazer os nossos interesses. Certa feita, Kardec fez uma pergunta aos espíritos superiores sobre a questão do orgulho e do egoísmo, que são as maiores chagas da humanidade. E ele perguntou para esses espíritos, mas quem é, na verdade, que alimenta esses dois monstros, o orgulho e o egoísmo? E os espíritos disseram, o interesse pessoal. O nosso interesse pessoal ainda está no campo concreto, no campo material. Nós ainda não desenvolvemos o segundo olhar que o Cristo falava. É preciso ter olhos, mas olhos de ver. O primeiro olhar é o olhar dos 5 sentidos. O segundo olhar é o olhar da espiritualidade. O nosso Natal, na atualidade, ele está muito consumista. Nós estamos servindo mais a Mamon do que a Deus, porque o reino de Deus está dentro de nós. É um reino de valor, onde o elemento material não tem acesso. Essa verdade do Natal como sendo o nascimento do Messias, né? A vinda daquele ser mais iluminado para guiar os nossos caminhos e olharmos para a situação atual do mundo durante esse período festivo, infelizmente nós constatamos que não há uma correspondência perfeita ou de maior aproximação com o significado real do Natal. Ano passado eu fiz essa experiência e eu estava no shopping e vi aquela fila gigantesca, dando voltas e voltas. Eu falei, o que é isso? Era a casinha do Papai Noel. Falei, bom, no outro extremo estava um presépio. Nunca vi um presépio tão bonito. Lindo, 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 maravilhoso. Não tinha ninguém. Aí passou uma senhora com 2 crianças, um pai. E eles ali, ali é Jesus, ali é Maria. Ali. E aquelas crianças sabiam. E as famílias disseram que faziam questão que os filhos e os netos soubessem que o Natal é de Jesus. Papai Noel é o melhor amigo de Jesus, mas não é Jesus. Então, essa deturpação do consumismo, do substituto, é muito triste. Por que nós ainda vivemos dessa forma consumista e servindo a Mamon e a César? Porque nós ainda não conhecemos o verdadeiro Jesus. Jesus, ele trabalha dentro de nós com princípios, com valores, com sentimentos, com ideias que precisam alimentar a nossa mente e o nosso coração. Só no dia que, por meio do estudo, nós buscarmos o conhecimento e a compreensão desses ensinos, nós estaremos realizando essa entrega de amor e de justiça para a vida. E o pior de tudo não é que isso ocorra
de uma forma, creio eu, tão massificada, com pessoas que não entendem a essência do cristianismo. Porque se elas não entendem, se elas não têm Jesus como referência, elas podem, né, de uma forma justificada pessoal, dizer, bom, mas eu não conheço Jesus, eu não tenho simpatia por Jesus, não sinto a verdade de Jesus, então não tenho por que eu celebrar o nascimento dessa personalidade. E a gente entende a explicação de uma pessoa que se posiciona assim, mas o ruim da gente observar, o triste, melhor dizendo, é nas pessoas que se autodeclaram cristãs, que vivem, né, a partir de uma postura ideológica cristã, mas na prática acabam não correspondendo. E aí deturpam o sentido do Natal, elas sendo seguidoras do Mestre Jesus. O aniversariante espera de nós, há muitos séculos, e principalmente nesta hora, que nós realmente possamos, através da nossa mudança, dessa cultura materialista para uma cultura mais espiritualizada, entender que Natal é tempo de união, de paz em família, de paz na terra, de muita oração, de muita transformação moral para o bem, para seguirmos o seu evangelho que nos conduz às moradas de luz. Enquanto nós não compreendermos que dentro de nós habita um ser que pede a nossa vivência no campo da solidariedade, da fraternidade, do desapego, né, da humildade, da obediência, da fidelidade aos valores de amor e de fraternidade, nós não estaremos compreendendo o que realmente significa o verdadeiro Natal. Natal é mudança, é renovação permanente e diário. Ele não acontece uma vez no ano, ele ocorre a cada minuto, fruto das nossas escolhas. Antigamente, as famílias, eu achava isso lindo, eu acho que é uma coisa que se perdeu e que não deveria ter se perdido. Nesse tempo de Natal, especialmente no dia 24, as famílias, a gente via nas ruas famílias inteiras indo para os seus templos religiosos, comemorar o aniversário de Jesus, dentro da casa dele. Cada um, lógico, dentro da sua denominação religiosa, né? Mas a gente via caminhando famílias inteiras. Hoje é muito difícil, a gente não vê mais. Esse significado se perdeu, né? Que é triste. A melhor ideia que nós poderíamos trazer para o Natal foi aquela que Jesus usou no momento de despedida que ele teve com os 500 da Galileia, que foram 500 pessoas escolhidas para assistir a sua ascensão, como Humberto de Campos coloca no livro Boa Nova. Nem todos tiveram essa oportunidade. E quando ele vai partindo, ele diz para aquelas pessoas que estavam ali a ouvi-lo, que eles aprendessem a amar uns aos outros, como ele havia nos amado. E comemorar Jesus vai trazer reflexão, vai fazer você voltar para dentro de você, vai fazer você refletir sobre a sua vida, sobre o que ele significou para você durante o ano inteiro. O que é que você tem para oferecer de presente para Jesus no dia do aniversário dele? Às vezes a gente não tem nada, né? Mas e o que é que o mundo pode oferecer para você? Presente. Tem o peru, tem as guloseimas, tem rabanada, tem tudo. Trocentos mil litros de bebida alcoólica. Que prazer que isso teria para Jesus? E que significado? Nenhum. No mínimo, cabe uma reflexão a todos nós que nos dizemos cristãos, para que possamos rever a nossa postura e os nossos valores e como nós nos comportamos nesse período natalino. Jesus é absolutamente simples. Ele convence a gente pela simplicidade. Jesus não é rebuscado em absolutamente nada. Os gestos dele são simples. Ele é absurdamente simples. Mas nós somos complicados e queremos complicar Jesus, né? Então,
Não há por que fazer isso. Quando a gente pensa que a nossa vida pode ser muito melhor se nós descomplicarmos, aí nós vamos lembrar de Jesus. Nossa, não é que ele é simples também? E ele vai se aproximando da gente. Jesus, como educador, nos disse que o reino dos céus não está no mundo exterior, mas está dentro de nós. Nos revela que o reino de Deus é um reino de valores. E esses valores se resumem apenas em dois: um reino de inteligência e um reino de amor. O que é que ele fez quando passou pela terra? Por que é que ele se deixou crucificar? Por que é que ele caminhou um caminho tão difícil, cercado de tantas dificuldades e sofrimentos, se ele não tivesse nos demonstrado através da sua exemplificação a importância do amor-perdão, do amor-compreensão, do amor-entendimento, do amor que auxilia. E é nesse instante que nós relembramos essa passagem de Jesus, que nós entendemos que aquele que ama auxilia, aquele que ama ajuda, porque é impossível eu dizer para alguém que eu a amo se eu cruzo os meus braços e se eu não faço nada para auxiliar, para ajudar, para demonstrar à criatura que sem o amor na vida, que é o amor que nos entrelaça, nós jamais sairemos do labirinto da vida, dessa caminhada tão difícil, se nós não dermos as mãos uns para os outros. Jesus salva, é verdade. Mas a salvação exige esforço, não é? Como diz Emmanuel para nós, quem está dentro de um rio lutando para sobreviver, vai se salvar ao preço de rudes golpes. Ele vai ter que nadar, ele vai ter que se esforçar. Não é fácil, não. Estar com Jesus não é fácil. Ele está ali com a sua mão estendida, mas ele não vai tirar você do seu comodismo. Ele diz para você: vem, e você vai ter a sua luta íntima para ir até ele. Ele não vai te obrigar, nunca. Mas nós queremos uma coisa pronta. Nós queremos um milagre pronto. E esse milagre pronto que nós queremos e que nós nos revoltamos se ele não acontece, daí a gente diz que ele ou é mau ou não existe, não depende dele. Depende da nossa atitude diante dos fatos, porque ele está ali. Ele dá o apoio, ele te dá a orientação, ele dá tudo o que você precisa para você conseguir a melhoria ou o sucesso que você precisa. Mas ele não vai te dar uma coisa pronta. Senão não teria sentido a nossa vida, né? Aí existiriam privilégios e nós sabemos que ele não privilegia ninguém. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele se coloca no resto do chão, junto com a gente. Ele se coloca no mesmo patamar nosso. Ele que é o Senhor do mundo, né? Isso para mim é absolutamente, eu sou o pão da vida. O pão é um alimento, né? Ele se coloca como pão, ele se coloca como caminho, ele se coloca nas posições absolutamente simples, palpáveis para nós, né? Para o nosso entendimento, para nossa vivência. Eu sou o pão da vida. Que coisa mais linda, mais simples. Isso realmente para mim é tudo.
eu sou o médico das almas. Vinde a mim todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados. Se todos nós na terra estamos sobrecarregados pelos erros cometidos no ontem, se todos nós trouxemos dificuldades, sofrimentos, devido a toda a maldade, todo o erro, toda a ignorância que trouxemos do passado, quando Jesus nos fala, vinde a mim, todos vós que sofreis, e eu vos aliviarei, nós já vamos compreendendo que o remédio mais eficaz, que o remédio que realmente pode nos aliviar das dores que nós muitas vezes não sabemos o porquê, dos sofrimentos que nós muitas vezes achávamos que era injusto, das tribulações que nós somos acometidos e que muitas vezes nós esquecemos que viemos de um passado de erro, de sombras. Quando ele diz, vinde a mim que eu vos aliviarei, aí sim, a esperança cresce em nós. E nós aí nos entregamos a ele, porque daí para frente nós sabemos que só ele pode nos aliviar das dores, do sofrimento e das provas que todos acumulamos para ser reparadas e corrigidas nessa hora. A parábola do filho pródigo é um exemplo vivo, porque nós que habitamos o planeta Terra somos o filho pródigo. Um dia, quando estávamos no reino dos céus, com o nosso Pai, pedimos a parte da nossa herança e saímos desse mundo espiritual para o mundo material. Aqui nós procuramos vivenciar e gastar com o tempo, com as experiências, com as nossas escolhas, as lições que são necessárias para que a gente possa enriquecer a nossa mente e o nosso coração. Enquanto nós não compreendermos que as nossas escolhas e a nossa visão e a nossa meta é buscar, por meio dos filtros materiais, construirmos a nossa casa emocional e racional com conceitos e de inteligência e de amor, nós ainda não estaremos cumprindo o verdadeiro papel que é de estarmos na Terra ainda na condição de alunos ou de doentes, precisando de hospitais, ou de presos, ainda iludidos no nosso dia a dia pela nossa ignorância, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade. Nas bem-aventuranças nós percebemos o quê? Logo na primeira, que Jesus fala que felizes, ou bem-aventurados são aqueles que são pobres em espírito, ou como alguns traduzem, pobres de espírito, significando pessoas que já adquiriram a humildade. E após a humildade, a gente percebe que há, didaticamente, uma série de virtudes colocadas e que uma, na verdade, depende da outra. Ele vai falar depois da mansidão, vai falar depois daquele que tem sede de justiça, daquele que é puro de coração, que vai ver a Deus, até chegar na nona frase desse conjunto das bem-aventuranças, onde Jesus fala que aqueles que sofrerem perseguição por causa dele, ou por causa da justiça, são bem-aventurados, porque assim também foram perseguidos os profetas anteriores à vinda do próprio Jesus, o Messias. Então, sem sombra de dúvidas, para mim, o conjunto de ensinamentos de Jesus que mais tocam a minha alma são as bem-aventuranças, porque nos mostra o caminho para a gente seguir até atingir esse grau de perfeição moral. Pensa você sair do seu paraíso, você descer a terra, a mais profunda escuridão. Encontrar um povo que vai te maltratar, que vai destruir você, que vai te humilhar, que vai te ferir, que vai te xingar, que vai te comparar às piores coisas que existem. E ele simplesmente ama, ele simplesmente
cuida de você. Ele não pergunta para você quem você é. Ele cuida de você. Ele não te dá ordens. Ele fala assim para você, olha, vai, não peque mais. Ele é capaz de dizer para você assim, olha, no mundo você vai ter tribulação, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor do mundo dizer que venceu o mundo. Não é delicadíssimo? Não é amoroso? Esse é um cuidado mais amoroso que existe. E assim Ele cuida de nós. É apaixonante, é lindo Ele. Se Jesus se humanizou para nos demonstrar que nós também um dia alcançaremos patamares divinos, seremos anjos, seremos, não é, criaturas superiores, os caminhos da terra são oportunidades para que nós aprendamos a desenvolver esta capacidade, não é? De ver, de enxergar, de sentir, de sublimar a nossa vida na prática do bem, na prática do amor, na prática da caridade que Ele veio nos ensinar. A parábola do bom samaritano, onde Jesus narra a história de um homem, né, que estava caído, tinha sido assaltado, perdido todos os seus bens, e que próximo a esse homem passaram algumas pessoas, né, dentre elas, notadamente, um sacerdote, um levita e o samaritano, que descia de Jerusalém para Jericó. Jericó que fica, na verdade, geograficamente, abaixo de Jerusalém em termos de altitude. Naquele momento em que aquele irmão, considerado, não é, o samaritano, aquele que era de má vida, pôde levantar o infeliz, pôde se apiedar da sua dor, do seu sofrimento naquela hora. Na minha concepção seria essa, a lição mais sábia que Jesus nos revelou quando nos deu este exemplo, nos lembrando que enquanto nós não fizermos para o nosso próximo aquele bem que nós gostaríamos de receber nos momentos de dores e sofrimentos que faz parte do nosso processo evolutivo, nós jamais entenderíamos ou teríamos entendido a sua mensagem. O mais essencial é o que Jesus conta no final da história, né? Essa história foi contada por Jesus a um fariseu que queria saber o significado de ser próximo, né? Quem era o meu próximo, na verdade, para eu poder amar e viver a lei de Deus? O que Jesus ensina, e que algumas traduções não colocam de forma explícita no texto, quando passam do grego para a língua, né, traduzido do português, para o inglês, para o espanhol, é quando Jesus diz assim, quem se tornou próximo do homem caído? É a pergunta que Jesus faz ao fariseu depois de contar a história. Então, a atitude nossa, na verdade, deve ser de se aproximar das pessoas, mesmo que aquelas pessoas não tenham afinidade conosco, né? Não sejam partidárias da mesma religião, não sejam partidárias do mesmo time de futebol, não vivam no mesmo país. O grande desafio de amar ao nosso semelhante é se aproximar. E essa é uma atitude que depende de cada um de nós, né? Nós precisamos ser movidos por compaixão, como o samaritano foi, né? O texto diz isso, ele foi movido de compaixão, foi tomado de compaixão. Eu não preciso, ou não devo, na verdade, melhor dizendo, esperar que o outro venha até mim. Enquanto cristão, eu preciso me aproximar do outro para poder atender às suas reais necessidades. Na leitura evangélica, foi a grande mensagem de fazer o próximo todo o bem que nós precisamos receber nos momentos tumultuados de sofrimento e de dores que todos temos na nossa caminhada. Então, fazer o próximo aquilo que nós desejamos para nós mesmos,
olha, traz uma visão completamente diferente daquela visão anterior que nós tínhamos de Jesus e da vida. Porque perante Deus nós só somos filhos quando nós aprendemos a nos amar como irmãos. Então, se nós realmente já entendemos que o Pai é Pai de todos nós e que nós somos seus filhos independente de crença, de raça ou de partido, eu acho que esta visão que a doutrina espírita nos remete, quando nos ensina a caridade em todos os passos da nossa caminhada, eu acho que a lição mais esplendorosa do Evangelho é que nós façamos a outrem o que gostaríamos que o outrem nos fizesse. A história que me chama muita atenção, quando Jesus está lá, eles estão no meio do mar, né? E Jesus vai caminhando, né? Sobre as águas. E aí eles ficam com medo. E ele fala, não precisa ter medo não, sou eu. Aí Pedro, eu também quero ir. E ele diz, vem. Olha como ele é simples. Venha. E Pedro foi, estava indo muito bem, obrigado, até que ele duvidou. E começou a afundar. Pela simples dúvida. Então, quando a gente não sabe, como a nossa fé ainda é muito frágil, nós agimos como Pedro sobre as águas. Ele está ali esperando a gente, vem. Está ali com as mãos estendidas. E a gente vai. Mas as águas são muitas, a gente olha para o lado, a gente duvida, fica com medo. E ali a gente começa a afundar. Mas é importante a gente saber que mesmo a gente afundando, ele está ali, porque ele vai resgatar a gente do fundo das águas. Então, em tempo nenhum a gente precisa ter medo de viver, nunca. Porque ele está ali. Sempre. A minha relação com Jesus, eu tento colocar o mais perto de mim. Mais perto. Por isso eu me emociono sempre muito. Porque nos momentos mais difíceis, como nos mais alegres, né? Eu coloco ele perto de mim. Das coisas mais bobas do dia a dia, né? As piores dores morais, os piores sofrimentos físicos ou morais, né? Então, para mim, ele está ao meu lado sempre. Eu tento, né? Evidentemente que a gente, no estado de atraso moral, por exemplo, da minha alma, para mim isso é crucial para eu poder viver, crescer, passar pelas provações, pelas dificuldades. Se eu pensar que ele está longe de mim, a minha vida não tem sentido. Não tem sentido nenhum. E ao conhecer o Evangelho, né, pela ótica do Espiritismo, a obra de Kardec, já tendo estudado algumas ideias da filosofia grega, de Sócrates e Platão e do próprio Allan Kardec, eu pude então conhecer o Evangelho com essa razão mais amadurecida e me emocionar muito com as narrações que os evangelistas trazem, sobretudo em relação a amar os inimigos, em perdoar as ofensas, que até então eu não tinha lido em obra nenhuma de forma tão marcante. Então a relação com Jesus ela é a mais profunda possível dentro das minhas limitações, em reconhecendo sem sombra de dúvida que ele é o ser de maior elevação que nós temos como referência na Terra e de que nós somos, na verdade, necessitados por demais do contato com ele. É uma constatação que nós fazemos quando conhecemos a nós mesmos, né? Quando decidimos fazer esse mergulho interior e percebemos o quão nós precisamos de Jesus. Então é uma relação diária, através dos estudos, através da compreensão do Evangelho e da aplicação desses mesmos ensinos nas situações mais difíceis da vida, que acabam me aproximando de Jesus, né? Eu sou consciente que a distância é muito longa, mas é um caminho gradual que nós percorremos com a ajuda
do esclarecimento espírita. Então Jesus para mim é um ser muito caro, muito importante, que me referencia na minha vida nesta encarnação. Então, se eu amo, eu não somente devo ficar na casa espírita crendo, estudando, lendo, mas muito mais colocando em prática o meu estudo, o meu conhecimento, no entendimento de que eu me tornei dali para frente um instrumento de edificação espiritual. Então eu penso na minha concepção que chegou esse momento, que nessa morada do Pai, que os espíritas, que nós que conhecemos essa realidade, nós temos que lembrar que nós agora temos que levantar a luz, não é? Façamos luz nesta hora de tanta treva, de tanta sombra e sofrimento, para que brilhando a nossa luz e muitas velas que significam essa luz, nós possamos clarear um pouco a psicosfera da Terra e permitir que o auxílio divino possa chegar nesta hora de tanto sofrimento e a Terra finalmente entender que muito mais do que crer e amá-lo de palavras, nós temos que amá-lo de coração, nas ações honestas, de me esforçando para ser, não é? Aquele ser mais útil que eu não pude ser até hoje, mas que daqui para frente eu posso ser, melhorando a minha disposição e meu esforço de me tornar melhor, de me realmente, de colocar, não é? O Evangelho em prática, na minha vida cotidiana, nas minhas ações, nas minhas palavras e nos meus pensamentos, porque aquele que o ama deve sempre se esforçar para pensar o bem, porque o pensamento pode irradiar o seu amor, facilitando a ajuda para milhares de criaturas que enxergamos e não enxergamos. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado o seu advento. Sua autoridade decorria da natureza excepcional de seu espírito e da natureza divina da sua missão. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus, ensinar-lhes o caminho que os conduz até lá, os meios de se reconciliarem com Deus e os advertir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Que neste Natal nós sejamos solidários uns com os outros, para que o nosso Natal seja verdadeiramente o nascimento de um novo tempo em que nós viveremos mais paz, mais harmonia, mais equilíbrio e alegria em toda a parte e no caminho que nós vivenciamos esta existência. Então que nós possamos, cristãos ou não, adeptos da mensagem do Evangelho, ou descrentes, ou adeptos de outras religiões, outras filosofias, possamos aproveitar esse período que é tão propício para exercitarmos a caridade, o amor ao próximo, né, a compreensão das dificuldades do outro e renovar os nossos sentimentos para um ano seguinte que vai se iniciar e que ele seja de mais consciência, de mais abertura para o que é espiritual e de menos interesse próprio. Então esse é o recado que nós deixamos para que possamos ser uma humanidade mais feliz, já que vivemos tempos de guerras, de revoltas, de ódio. Então sejamos nós cristãos, ou homens de bem, no sentido mais amplo, os diferenciais para que a nossa humanidade encontre paz, encontre harmonia.
meu marido Quando foi existe assassinado resgate, em Recife a alma em é 2006. recebida. Os com espíritos contam que nos acidentes 32 de anos. carro nas estradas, Eu tinha 33 na há época. em determinados Ainda muito pontos jovem, equipes cheio de espirituais planos. já com a Então, lista naquele